Hello everybody! Olá pessoal, estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 654. Very good! Algumas informações para quem é novo na espiritualidade pode soar estranha. Espíritos que precisam do sexo. Isso mesmo. O sexo não está no corpo, nos órgãos sexuais, na genitália, no Kundalini, no fogo serpentino. O sexo está na mente, no espírito. O corpo é apenas uma passagem para que o sexo se manifeste. Mas o sexo, em síntese, está na mente, na alma. E o que acontece? Assim como há aqueles que se desvirtuam na comida, no cigarro, no álcool, nas drogas ilícitas, pessoas que se desvirtuam na língua desenfreada, há também aquelas que se desvirtuam no sexo. E elegem o sexo para manifestar os seus tormentos interiores, que são os sexólatras. Há os sexólatras encarnados, que são os prostitutos, e há os sexólatras desencarnados, que são os prostitutos ainda, porém sem a roupagem biológica, sem o organismo físico. Mas o organismo físico, nós sabemos, um dia vai tombar, pelo mecanismo da morte. Porém, a mente prossegue, a consciência prossegue além da ruptura física. Se esta consciência está moldada no vício do sexo, este apetite continuará. E o espírito, como não fez reforma íntima, como não se ajustou ao bem, ele experimenta toda a ânsia de continuar tendo as mesmas impressões do sexo. E o que ele vai fazer? Como ele não conta mais com o concurso do corpo físico, ele vai buscar um encarnado. Se ele é viciado em sexo, ele vai buscar alguém que é viciado em sexo. Se ele é viciado em cigarro, em álcool, em comer demais, em falar mal da vida dos outros, em trabalhar com energias negativas, ele vai buscar essas pessoas. Como o CADEF de hoje está voltado ao sexo dos espíritos, estes espíritos vão buscar aquele que só pensa em sexo. Porque tem pessoas que só pensam em sexo 24 horas. Pessoas que se masturbam o tempo todo. É claro que quando você se masturba com parcimônia, com controle, com equilíbrio, tem uma conotação. Agora, quando a sua vida é apenas voltada à masturbação, é complicado isso. Ao sexo, é complicado isso. Pessoas que não se basta, não se contêm. Um parceiro, não é suficiente. Aí tem as trocas de casais. Algumas fachadas conhecidas como poliamor. Isso é muito complicado. Pessoas apenas gerando transtornos, perturbações. Pessoas dando vazão aos seus sentimentos sem um controle. É como uma represa que explode as suas comportas e a água vai destruindo tudo que encontra pela frente. O sexo é uma força muito poderosa e vai desajustar você se você não controlar esta energia. O sexo é muito bom. O sexo controla todos os seus chakras, por exemplo. O sexo traz alegria, traz bem-estar, traz permutas. Isso mesmo. Além do que, a saúde. É comprovado que o sexo bem organizado garante saúde, principalmente em nosso humor. A saúde mental, a saúde emocional. Além do que, claro, as formas físicas que o sexo garante-nos. A perpetuação da nossa espécie. Agora, o sexo desgovernado, o que acontece? Nos avizinha dos espíritos perturbados ou perturbadores. Então a pessoa só pensa no sexo, não tem uma vida equilibrada, ela atrai espíritos. E quando este processo de atração se dá, se completa, aí há a vampirização. Como que acontece isso? O espírito está na erraticidade, o gênio Allan Kardec chamou de erraticidade, que é o plano astral ou plano espiritual. Ele está lá sem o corpo físico e a sua mente está apenas pensando no sexo. Inclusive, há umbrais
apenas voltado ao sexo. É o sexo o tempo todo naqueles departamentos dos umbrais. São umbrais destinados apenas ao sexo. Então o que acontece? Aqueles espíritos, eles são escravos do sexo. E eles muitas vezes saem do umbral e vai no encalço daquele que está encarnado. Para quê? Para que haja uma transfusão de energia. Não tem a transfusão do sangue? Nós às vezes não precisamos fazer isso para garantir a vida de alguém? Alguém que perdeu muito sangue? A mesma coisa se dá com o espírito. O espírito, como ele não está na matéria, é claro que ele não vai ter a transfusão de sangue, nem transplante de órgão. Mas ele pode ter transfusão de ectoplasma e transplante destes mesmos ectoplasmas, ou energia chamada duplo etérico. E ele se abastece dessa energia. É como se ele estivesse ludibriado pela encarnação ainda. Então ele vampiriza você. Principalmente a jugular, para quem fuma, para quem bebe. Ou o chakra humeral, ele se acopla no chakra humeral e começa a extrair toda a sua vitalidade. Aí você não tem força para nada, não tem disposição para coisa alguma, tem impotência sexual, porque afeta a sua glândula. Isso mesmo, acaba afetando a glândula, o ovário, os testículos acabam se comprometendo, acaba tendo o apetite sexual perturbado, não tem ereção, não consegue ejacular ou ejacula muito rapidamente, que é a ejaculação precoce, isso traz transtornos psíquicos a você. Ou então não se contém, acaba de ejacular, já quer de novo uma outra parceira, não a mesma, uma outra parceira. Ou então saia nas caladas das madrugadas procurando parceiros ilícitos e se comprometendo cada vez mais. Por quê? Porque está sendo influenciado por espíritos. Espíritos que estão nesta mesma faixa. Espíritos que estão sedentos por este sexo desgovernado. E isso é muito perigoso. Inclusive, dentro da Grécia, era conhecido como incubus ou sucubus. Sucubus, incubus, do latim sucubares. O que seria o sucubares? Sucubare. O sucubare seria um ser demoníaco, o demônio que tem apetites sexuais e se faz de mulher. Para quê? Para perturbar aqueles incautos. Daí a razão dos sucubos ou incubos, que seriam os demônios que se revestem da forma feminina para atrair os homens incautos. Como nós sabemos que o demônio não existe, e sim espíritos desequilibrados, eles então são os incubos ou sucubos que alguns conhecem também. Na verdade, são mentes sexólatras. São espíritos sexólatras que chegam até você para perturbar. Inclusive, alguns conseguem até sentir o contato, aquela mão passando no corpo de espíritos que estão bem próximo da matéria. Quase dá para sentir o contato, eles alisando você, tendo contato no seu órgão sexual. Você sente a cama na presença de alguém, como se a cama estivesse volumosa. Você sente eles passando nas partes íntimas, sente inclusive o contato mais estreito. E isso tudo o que é? É conluio, é afinidade de energias desequilibradoras. É muito perigoso isso, por isso que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque se isso não for corrigido com passes, que é bioenergia, água fluidificada, casa espírita, a palavra terapia, que é o evangelho, tem muitos espíritas que não têm paciência com a preleção. Por que serve a preleção? É a palavra terapia. Nós vamos nos curar através da palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho. Então é importante. Então quando você faz a palavra terapia, que é a preleção, que é aquela palestra antes do prazo, se o palestrante estiver chato, sabe o que você faz? Às vezes você pega aquele palestrante chato, aquele veinho chato, aquela veinha chata, aquele novo chato, aquele outro novinha chata. Se você pegar um palestrante chato, sabe o que você faz? Se desprenda dele e comece a sentir a energia ambiente. Eu já peguei palestrante que você não aguenta, começa a falar cada besteira, você não aguenta. Mas o que eu faço quando é assim? Estou na casa espírita, aquela palestra tá chata, mas que nem o obsessor está aguentando. O que eu faço? Eu me conecto, sinto a vibração ambiente para que as coisas voltem ao equilíbrio. Então isso ajuda você
se afastar dos vínculos dos espíritos que estão perturbados. São os nossos irmãos desencarnados, são espíritos sofrendo, cidades do umbral. Um dia podemos até fazer um CADEF. Como que funciona essa cidade de sexo? É sexo onde? Como que se perpetua este sexo? Existe alguém que controla esse sexo? Existe um líder? Um dia podemos fazer um CADEF sobre as cidades dos espíritos sexólatras, como que são os meandros, os detalhes, onde eles se encontram, por que eles fazem isso, quem que está lá. Tudo isso podemos fazer um dia. Mas esse CADEF de hoje foi voltado a espíritos que precisam do sexo. Então, muita atenção a isso. Oração sempre, muita fé, esperança, tenha uma vida equilibrada, pratique o sexo sim, de forma segura, harmoniosa, com um parceiro único, e você vai ter muito sucesso na sua vida. No setor sexual e no setor espiritual, fundamentalmente. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good!